Meus queridos irmãos, irmãs e amigos que costumeiramente nos dão o prazer da sua audiência, é com grande alegria que renova em nós a satisfação deste reencontro e da sua audiência. Por isto, recebam os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, patrocinadora deste programa evangélico, bem como de seu pastor Luiz Pedroso. Hoje vamos estudar uma lição importante, que é da autoria do ilustre pastor Marcos Elias e que tem como título Frutos Benditos, mesmo fora da época. Quais são os objetivos do presente estudo? São os seguintes. Primeiro, conhecer a história de Isabel e Zacarias e o nascimento de João Batista, um fruto bendito em dias de idade avançada. Também perceber que não há limite de idade para sermos instrumentos de Deus, frutificando para a glória do seu nome. E, por fim, praticar, focando pessoas que estão ativas e frutificando para Deus na terceira idade. Vamos citar alguns exemplos. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 36. Outros textos inspirativos. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 5 a 20. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo:
Como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: Sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Esta lição tem uma introdução interessante. A história de Zacarias e Isabel é uma clara demonstração da sabedoria, isto é, da soberania divina. Era um casal que humanamente não tinha condições de serem pais, devido à avançada idade e sendo Isabel estéril. Mas o Senhor tem maneiras peculiares em sua forma de agir, a fim de que a sua vontade se cumpra. Só Deus faz maravilhas. Há um único que faz grandes maravilhas. O seu amor dura para sempre. Isso está registrado no livro de Salmos, capítulo 136, versículo 4. Glória a Deus! Ele quebra todos os preconceitos e impossibilidades humanas para que os seus planos se realizem. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó, capítulo 42, versículo 2, é a referência que acabo de ler. O Senhor havia escolhido este casal consagrado e fiel para ser os pais de João Batista, a voz do que clama no deserto, o precursor de Jesus. Veio a fim de preparar o caminho do Senhor. Para melhor compreensão, estudaremos nesta lição alguns aspectos relevantes da ação divina para a realização de seus planos. Ponto número 1. A escolha certa no tempo certo. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 6. Com certeza, naquele tempo havia muitos casais jovens e fortes, os quais poderiam, no olhar humano, serem escolhidos no lugar de Zacarias e Isabel. O Senhor, contudo, já dissera no passado a Samuel: não considere a sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Confira esta afirmação no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Temos os nossos padrões de escolhas, aos quais geralmente são falhos. Porém, o padrão do Senhor, ao escolher seus servos, é muito mais elevado do que o nosso. Ainda bem. Observe o conceito divino a respeito de Zacarias e Isabel. Ambos eram justos aos olhos de Deus. Isso está acima de idade, beleza e força. Aqui destaca-se a condição moral e espiritual do casal. Ambos eram justos. Quando o casal cristão está no mesmo nível espiritual diante do Senhor, o trabalho na obra de Deus é realizado com êxito. Foi exatamente isso que aconteceu com Zacarias e Isabel. Oremos para que os casais cristãos busquem um crescimento espiritual que os deixem no mesmo nível de entendimento, visão e amor para com a obra de Deus. A experiência pastoral revela que
há muitas dificuldades nesta área entre os casais cristãos, pois quando há um desnível espiritual, isso gera problemas na família e interfere num melhor desempenho na obra do Senhor. Deus escolheu Zacarias e Isabel porque ambos estavam no mesmo nível espiritual. Essa realidade é comprovada porque eles obedeciam irrepreensivelmente à palavra do Senhor. Para que sejamos instrumentos usados por Deus, precisamos crescer juntos, buscar a unidade no propósito do Senhor e obedecer à sua palavra. Que o Senhor, em sua infinita misericórdia, nos conceda esta bênção. Que os casais cristãos sejam estruturados na palavra do Senhor, a fim de serem instrumentos usados poderosamente nas mãos de Deus. Aplicação. Que ações práticas podemos tomar a fim de buscar um nível espiritual mais elevado? Item número 2. Frutificando no exercício do ministério. A base bíblica está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 8 e 9. Independentemente da sua idade, o sacerdote Zacarias cumpria o seu ministério, pois estava de serviço no templo do Senhor. Isso revela alguns ensinamentos dos quais destacamos. A idade não impede de trabalharmos para o Senhor. Uma das bênçãos no serviço cristão é que há lugar e trabalho para todos os que desejam servir ao Senhor. Na obra de Deus, não há aposentadoria por tempo de serviço. Enquanto tivermos saúde e disposição, podemos e devemos servir ao Senhor com alegria. Salmo 100, versículo 2. O Senhor não faz acepção de pessoas. Confira esta afirmação bíblica no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34. Zacarias é um belo e inspirador exemplo. Item B, outro destaque. O povo em oração. A base bíblica está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 10. É interessante observar a participação do povo que orava quando Zacarias estava oferecendo incenso, ou seja, enquanto o sacerdote exercia o seu ministério diante do Senhor, o povo estava em oração. Quando há unidade na igreja e nela a liderança espiritual e demais membros oram, a oração chega à presença do Senhor como um aroma suave. Desta maneira, o Senhor responde e sua obra avança vitoriosamente. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou de pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Confira lá no livro de Apocalipse, capítulo 8, versículo 3. Item C. A mensagem divina e a devida reverência. Lucas 1:13. Que experiência forte e ao mesmo tempo assustadora que Zacarias vivenciou. O aparecimento do anjo Gabriel, que lhe transmitiu a mensagem do Senhor, impactou-o fortemente. Devido à sua incredulidade, Zacarias ficou mudo por um período de tempo.
Quando a igreja busca a presença do Senhor, a palavra é transmitida trazendo conhecimento, alegria e esperança. Assim devemos nos calar, ouvir com atenção e crer na mensagem do Senhor. Também devemos suplicar o seu favor, a fim de que nos ajude a obedecer. Mas o Senhor está em seu santo templo. Diante dele fique em silêncio toda a terra. Abacuque, capítulo 2, versículo 20. Aplicação. Tire um tempo e ore ao Senhor pedindo que Ele nos conceda unidade, fé e obediência. A incredulidade nos impossibilita de vermos a glória de Deus. O Senhor quer fazer maravilhas em nosso meio para que o seu nome seja conhecido por muitas pessoas. Item 3. O fruto bendito na idade avançada. Lucas capítulo 1, versículo 18. É maravilhoso observar e aprender a forma como Deus realiza seus planos. Ele escolheu Zacarias e Isabel para serem pais de João Batista. Ao responder à oração deste casal, deu-lhes um filho na velhice, o qual trouxe-lhes alegria e prazer. Isso está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 14. Mas ao continuarmos estudando o texto sagrado, vemos que foi muito mais do que um filho. Foi alguém separado por Deus para exercer um importante ministério. Observemos algumas características na vida e ministério de João Batista. Item A. Será grande aos olhos do Senhor e cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Item B. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Item C. E irá adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Mais tarde, Jesus faz uma declaração a respeito dele, dizendo, abro aspas, eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 28. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Esta referência bíblica você encontra no livro de Salmos, capítulo 92, versículos 12 a 15. Quando permanecemos em Cristo Jesus, somos limpos pela sua palavra e assim produziremos mais frutos. Esta referência se encontra no livro do Evangelho de João, capítulo 15, versículos 1 a 5. Aplicação. De que maneira estamos valorizando os irmãos da terceira idade? Precisamos ter um olhar atento para descobrir o potencial desses irmãos
que são colunas em nossas igrejas. Reflita com a classe o que podemos fazer para melhor aproveitar os dons, talentos e experiência desses preciosos irmãos. Como conclusão temos: louvemos ao Senhor, porque Ele tem um plano perfeito para cada vida. Assim como usou Zacarias, Isabel e João Batista, também quer usar todos aqueles que se colocarem humildemente em suas mãos. Damos-te graças, ó Senhor, porque Tu nos concedes a oportunidade de servir-te, apesar de nossas fraquezas e imperfeições. Permita-nos produzirmos frutos que permaneçam e glorifiquem ao seu santo nome. Glória a Deus. Amém.